Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trocar uma ideia sobre integração metabólica e o nosso objetivo seria o de compreender o que acontece com as vias bioquímicas quando a gente transita entre o estado alimentado e o jejum. É um tema que me fascina. Nessa imagem, a gente vai conseguir identificar o nosso mapa metabólico. Cada pontinho desse representa uma molécula e essas linhas que conectam as moléculas indicam as reações que acontecem. Esse mapa metabólico, ele representa o conjunto de reações bioquímicas que está acontecendo no ambiente celular. E aí eu consigo identificar que ocorre uma sobreposição dessas vias bioquímicas, que as vias bioquímicas relacionadas à síntese e à degradação dos carboidratos se sobrepõem em algum momento com as vias bioquímicas de síntese e degradação de proteínas, síntese e degradação de ácidos nucleicos, síntese e degradação de lipídios. Eu marquei ali com a cor rosa exatamente a glicólise e o ciclo de Krebs, exatamente para mostrar para vocês que era possível que essa tenha sido realmente a via bioquímica primordial e que todas as outras vias bioquímicas se sobreporam à via glicolítica ao longo do tempo evolutivo. Então é possível que essa via tenha sido a original para a obtenção de energia para a manutenção da vida nesse planeta. Pois bem, visto o mapa metabólico, vamos tentar torná-lo mais compreensível, diminuir o número de reações. O que acontece no estado alimentado? O nosso intestino delgado ele absorve moléculas de glicose. Essa glicose é absorvida nos capilares intestinais e imediatamente segue em direção ao fígado. O fluxo é capilares intestinais, sistema venoso porta-hepático e aí o sangue deságua lá em cima no átrio direito. O fígado ele está no meio do caminho exatamente para poder recolher excedentes nutricionais. Essa glicose ela é imediatamente fosforilada e, em função da elevação da glicemia, é utilizada para a síntese do glicogênio. Anota esse nome. O nome dessa via bioquímica é glicogenogênese. É a síntese do glicogênio. Essa glicose que foi fosforilada, ela também é utilizada para a formação do piruvato, que é oxidado em acetilcoenzima A. Como eu tenho um excedente de glicose, os níveis de acetilcoenzima A aumentam significativamente, a ponto da gente utilizar esse excedente para a síntese de ácidos graxos, que se complexam com um glicerol para formar um triglicerídeo. Obviamente que esse lipídio que foi formado lá na célula hepática, ele vai ser direcionado para órgãos de estocagem e ele vai na forma de uma lipoproteína de muito baixa densidade, o VLDL. Os aminoácidos também são absorvidos nessa dieta. Esses aminoácidos chegam ao tecido hepático, também são utilizados para a formação de proteínas e utilizados para a formação de cetoácidos, como o piruvato e acetilcoenzima A. No músculo, a gente tem esses mesmos aminoácidos que foram assimilados pela dieta sendo convertidos em proteínas. Repare então que para que você defina processos de hipertrofia, de aumento de massa corporal, só se alimentando muito bem. A glicose, ela se difunde também para o tecido muscular, ela também é fosforilada e utilizada na formação do glicogênio. Mais uma vez, estamos estimulando a glicogenogênese. Repare então que no estado alimentado, quando a glicemia aumenta, eu estimulo a síntese do glicogênio hepático e a síntese do glicogênio muscular. Parte dessa glicose é oxidada a piruvato, formando também a acetilcoenzima A, exatamente para que a gente possa ter a manutenção da atividade metabólica no tecido muscular. Já nas células adiposas, esse excedente de glicose vai ser utilizado na via bioquímica, onde a glicose 6-fosfato vai a piruvato, eu formo acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A, em função de um excedente, acaba dando origem a ácidos graxos. Esses também formam triglicerídeos que se acumulam no interior da própria célula adiposa. Repare então que existe uma relação direta entre uma dieta com alto índice glicêmico e o aumento do volume dos adipócitos, o aumento do percentual de gordura. Além disso, os lipídios que foram assimilados no intestino, eles são assimilados na forma de quilomicrons, de lipoproteínas que apresentam, inclusive, uma baixíssima densidade em função da quantidade de lipídios acumulados sobre eles. Esses quilomicrons entregam os ácidos graxos no órgão de estocagem, forma-se os quilomicrons remanescentes que são recolhidos para o tecido hepático, levando ácidos graxos
para a síntese do VLDL. No encéfalo, a glicose que foi absorvida vai ser utilizada diretamente na via glicolítica para a obtenção do ATP. O encéfalo ele trabalha preferencialmente com carboidratos, exatamente porque os lipídios não chegam até eles pelo fato de serem agregados a proteínas. Na forma de lipoproteínas, eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Então, o encéfalo trabalha basicamente como carboidrato, como fonte de energia, e pode utilizar também de corpos cetônicos. Repare então que nessa situação, no estado alimentado, a gente tem um forte estímulo à síntese de ácidos graxos, a gente tem um forte estímulo à síntese do glicogênio, é a via que a gente chama de glicogenogênese, e a gente tem um forte estímulo à síntese proteica. Vamos agora tentar compreender o que acontece no jejum. Se no estado alimentado eu formei as reservas corporais, no jejum provavelmente eu vou mobilizar essas mesmas reservas. Vamos começar analisando o que acontece no fígado. O fígado no quadro de jejum, ele vai promover uma quebra do glicogênio. O glicogênio vai à glicose 6-fosfato, uma glicose 6-fosfatase retira esse fosfato e eu obtenho a glicose aparece no plasma. Essa via bioquímica também tem um nome, a gente chama ela de glicogenólise. Então, no jejum, eu estimulo a glicogenólise. A quebra do glicogênio hepático é providencial para que a gente consiga manter a glicemia no momento em que não há ingestão de alimentos. Essa glicose ela vai se distribuir pelo meu corpo, mas basicamente quem consome essa glicose é o encéfalo. Eu costumo dizer que quem consome essa glicose são os órgãos nobres, exatamente pelo fato deles não poderem utilizar outro substrato, a não ser a própria glicose. No tecido adiposo, a gente tem que mobilizar essas reservas que se acumularam ao longo do tempo. Então eu vou nos meus triglicerídeos, degrado esses triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Parte desses ácidos graxos formam a acetilcoenzima A, que vai ser utilizado pela própria célula do tecido adiposo para mantê-lo em atividade. Parte se difunde pelo plasma, se conjuga uma proteína chamada de albumina e vai ser transportada até o fígado. Não faz sentido o fígado trabalhar com o metabolismo de um glicídio. É possível que ele forneça esse glicídio para os tecidos nobres e aí ele passa a utilizar ácidos graxos como matriz energética. Ácidos graxos vão à acetilcoenzima A, eu obtenho ATPs a partir da acetilcoenzima A que vai gerar o ciclo de Krebs e formo corpos cetônicos. Corpos cetônicos representam um resíduo do metabolismo lipídico, da oxidação de ácidos graxos. Esses corpos cetônicos também podem ser utilizados pelo encéfalo para a gente obter energia. Eles vão ser recolhidos pelo encéfalo nesse momento para a síntese do ATP. O glicerol, ele vai originar precursores gliconeogênicos, que por sua vez são utilizados na produção do piruvato, que origina então glicose 6-fosfato para a aquisição de moléculas de glicose. Repare então que nesse momento o fígado está promovendo a glicogenólise, a quebra do glicogênio hepático, ele está promovendo a gliconeogênese, a produção de um glicídio para tentar, a partir de precursores não glicídicos, para tentar manter a glicemia constante. Então no fígado, no jejum, eu tenho a glicogenólise, eu tenho a gliconeogênese. No tecido adiposo, eu tenho a lipólise, que seria essa fase de mobilização. E o próprio tecido adiposo está trabalhando preferencialmente com uma via bioquímica chamada de beta-oxidação, onde o lipídio é utilizado como matriz para a obtenção do ATP. Lá no tecido muscular, o glicogênio também é degradado em glicose. Essa glicose 6-fosfato vira piruvato, vira acetilcoenzima A, que vai movimentar o ciclo de Krebs para a produção do ATP. Repara que o músculo também está apresentando a via da glicogenólise, mas o glicogênio muscular ele não resulta em glicose aparecendo no plasma, porque o músculo não tem aquela glicose 6-fosfatase que tira o fosfato da glicose para a glicose se difundir pela membrana. Então, todo o glicogênio muscular é utilizado pelo próprio músculo. Ele não disponibiliza isso para o nosso corpo. Essa acetilcoenzima A ela pode também ser formada a partir dos corpos cetônicos circulantes ou a partir dos próprios ácidos graxos que estão acumulados na fibra muscular. São os ácidos graxos intramiocelulares. Proteínas são degradadas em aminoácidos e esses aminoácidos também são utilizados como precursores de gliconeogênicos. Repare então que no jejum eu vou favorecer a glicogenólise hepática,
a glicogenólise muscular, a gliconeogênese que ocorre no fígado, a lipólise que ocorre no tecido adiposo, os tecidos que podem utilizar o lipídio como matriz energética fazem uso dessa via chamada beta-oxidação e eu ainda posso ter proteólise. Essas são as vias bioquímicas que se interpõem e os principais órgãos envolvidos na variação do estado alimentado e do jejum. Espero que tenha ficado tudo bastante claro. Um beijo. Até a próxima, queridos.